Olá, meus queridos, que bom mais uma vez estarmos aqui para juntos podermos desfrutar da Palavra de Deus e sentirmos e ouvirmos o que Ele tem para nós na sua mensagem de hoje. Vamos orar. Grandioso e eterno Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor, pela Tua Palavra. Muito obrigado que é pela Tua Palavra que conhecemos o Teu pensamento e a Tua vontade para a nossa vida. Que nós possamos entender hoje o que Tu queres para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 16, verso 30 e 31. Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Você já percebeu que todo mundo culpa alguém? Desde o primeiro pecado, o homem aprendeu a jogar a culpa nos outros. Quando Jesus perguntou ao homem se havia comido do fruto proibido, ele culpou a mulher. E quando Deus perguntou à mulher, ela jogou a culpa na serpente. Parece que tem sido natural para o ser humano encontrar desculpas para os seus erros. Será que podemos ser salvos apesar das desculpas? Nossa mensagem de hoje tem como tema, apesar de tudo, Deus nos salva. Você acha que o seu pecado é tão grande que você pode ser perdoado? Você está com medo de não ser aceito por Deus? Eu queria lembrar com vocês de uma rebelião como aquelas que acontecem nos dias de hoje. Só que esta rebelião aconteceu num dos presídios dos tempos antigos. Os apóstolos Paulo e Silas haviam sido presos por causa da pregação cristã. Ao contrário da lógica e dos costumes, em vez de ficarem preocupados, choramingando, reclamando da prisão, pelo contrário, eles começaram a cantar. Quando chegou a meia-noite, aproximadamente a meia-noite, justamente neste horário, o poder de Deus iluminou a prisão. Como se fosse um terremoto, todas as portas se abriram. O chefe dos carcereiros se assustou muito, a ponto de querer colocar fim à sua vida, pensando se tratar de uma fuga em massa. Mas nesse momento, Paulo bradou em alta voz, não te faças nenhum mal, estamos todos aqui. Todos estavam ali. Quando o carcereiro percebeu que todos estavam em seu lugar, admitiu estar diante de um acontecimento não natural, mas de um acontecimento sobrenatural. Então ele se dirigiu a Paulo e Silas e disse as palavras do nosso texto de hoje, que estão em Atos 16, 30 e 31. Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. O que o carcereiro pensava ser uma rebelião transformou-se num maravilhoso encontro com Jesus. Paulo e Silas puderam falar de Jesus como Salvador. Jesus não foi apenas um grande mestre, ele foi, até hoje, o que nenhum outro vindicou ser. Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Quando Jesus nasceu, o anjo disse, Mateus 1, 21, chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Sabe, meus queridos, Jesus dá mais do que instrução, ele dá libertação. Ele oferece muito mais do que princípios elevados ou ideais de moralidade. Cristo dá poder para vencer, Cristo dá poder sobre o pecado, Cristo dá poder sobre os vícios. Cristo dá poder que habilita a viver para Deus. Todo ser humano um dia chega onde o apóstolo Paulo chegou. Romanos 7, 24 e 25 diz o seguinte, Paulo falando, desventurado homem que sou, quem me livrará? Graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. Sabe, meus queridos, esse texto deixa claro que eu não posso salvar-me por mim mesmo, não posso pelos meus atos, não posso me salvar pela minha vontade, não posso purificar meus pecados, me transformar, mas existe solução em Jesus. João 1, 29 diz o seguinte, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe, meus queridos, existe um Deus que se preocupa com você. O Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo, tira o seu e o meu pecado. Ele limpa o nosso pecado. Nosso último verso de hoje diz o seguinte, em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o Deus que
Precisamos conhecer mais e mais um Deus que se preocupa com você e comigo, que tira o pecado do mundo e que enviou o seu Filho para que eu e você não pereçamos, mas tenhamos a vida eterna. Vamos orar. Grandioso e eterno Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor, porque Tu te preocupas com cada um de nós, que já há muito tempo já se preocupava e enviou o seu Filho amado, seu único Filho, para morrer na cruz do Calvário por cada um de nós, para que nós não pudéssemos perecer, mas pudéssemos ter o direito e a vontade e o querer, uma vida eterna. Muito obrigado por isso. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Por isso, meus queridos, não esqueça, Deus se preocupa com você, Deus cuida de você, Deus não desiste de você.